Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês aí. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Falando de um tema novo agora, que é a ação penal. Agora vamos falar nas questões do processo. A ação penal, o que é a ação penal? Qual é a sua natureza jurídica? Para que ela serve? Lembrando que nós já vimos os princípios relacionados que estão na Constituição, os princípios constitucionais processuais penais. Nós já vimos o inquérito policial com todas as suas características, já vimos a possibilidade de arquivamento e vamos agora passar para um ponto no seguinte: o inquérito foi concluído, feito o relatório, mandou para o Ministério Público entendeu que há justa causa, ofereceu denúncia perante um juízo que tem competência, que nós vamos estudar, e o juiz recebe a denúncia. Ao receber a denúncia, dá início ao que? A ação penal. E o que é a ação penal, gente? A ação penal nada mais é do que uma decorrência lógica do exercício da jurisdição que o Estado tem. Um poder-dever que o Estado tem é a jurisdição. Jurisdicção. Dizer o direito. É óbvio que nós vamos pegar uma aula específica só de jurisdição. Então, André, quando você fala de jurisdição, dizer o direito, é um dever, poder que o Estado tem de quê, gente? Tá? Para ter uma noção muito simples, são duas grandes vertentes. Existem autores que falam o seguinte, que a jurisdição nada mais é do que a justa composição da lide. Olha que interessante. Se eu tenho uma sociedade onde os interesses são infinitos de cada pessoa e os bens aferíveis economicamente são escassos, interesses infinitos, bens escassos, pode surgir um conflito sobre um determinado bem. Toda vez que esse conflito de interesses sobre um determinado bem jurídico houver resistência, está havendo um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Olha que interessante. Então, por exemplo, todo mundo quer ter um carro, mas não tem carro para todo mundo. Quer dizer, não há dinheiro para qualquer pessoa possa comprar um carro. Então, sob o mesmo carro, pode surgir 2, 3, 10 interesses. O banco que financiou, o proprietário que quer pagar, o ladrão que quer roubar. Não é verdade? Então, tem um conflito de interesses, qualificado por uma pretensão resistida. O verdadeiro proprietário não quer vender, não quer alienar. O banco quer tomar e o ladrão quer roubar. Então, para alguns autores, quem tem esse direito, então? Quem é que deve dizer o direito? O Poder Judiciário. Então, na verdade, o Poder Judiciário vai fazer uma justa composição da lide. Se o carro for roubado, prende o bandido. Se o banco está sequestrando o bem, busque a apreensão do bem, inclusive terminando a sua prisão, que é inconstitucional. Talvez o banco tenha razão, talvez o particular que está inadimplente não tenha razão. Não cabe purga da mora, pagou menos de 40%, não importa. O que importa é que existe uma justa composição da lide. Para outros autores, não. A jurisdição nada mais é do que a atuação, uma aplicação da vontade concreta da lei. Professor, a lei é genérica? É. A lei é abstrata? É. Por que ela é genérica? Porque se aplica a todas as pessoas. Por que ela é abstrata? Porque se aplica a todos os fatos. Então, uma lei ela é genérica e abstrata? Sim. Então, o que faz o juiz? Ele pega uma lei genérica e abstrata e aplica no caso concreto, com o exercício da jurisdição. Falando de uma maneira muito pobre, muito simples, tem alguns autores que falam que a jurisdição nada mais é do que a aplicação da vontade concreta da lei. Outros autores falam que não, que a jurisdição nada mais é do que a justa composição da lide, que é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Tem até a Ada Pellegrini Grinover, que para mim dá a definição mais simples. Para ela, e para mim, humildemente, jamais me colocaria junto com ela, evidentemente, ela está muito acima. O que é a jurisdição? Olha, a jurisdição nada mais é do que a aplicação da vontade concreta da lei com a finalidade de fazer a justa composição da lide. Simples assim. Então eu pego as duas definições, não é isso? E resolvo o problema. Uma definição, junto com a outra, consigo resolver o problema. Está claro? Por que você está falando isso?
Porque o Estado tem essa necessidade. E o que é interessante é que quando eu aplico no processo penal, tem vários autores e com razão sustentam que a lide no processo penal não é um elemento essencial, mas um elemento acidental. Professor, é possível que um processo criminal não haja lide? Você vai ver isso comigo. Muitas vezes o promotor ele pede a absolvição do réu. Se o réu quer a sua absolvição e o MP quer a sua condenação, a lide. Mas como o promotor de justiça é custos e iuris, é fiscal do direito, ele pode, ao promover a justiça, haja visto que ele é promotor de justiça, pedir a absolvição do réu. Se ele está pedindo a absolvição do réu e o réu está arguindo pela sua inocência, não está havendo lide. Então tem alguns autores que sustentam que a lide no processo penal é um elemento acidental e não essencial à jurisdição penal. Perfeito? Uma coisa é certa. André, é óbvio que para que haja jurisdição tem que ter processo. O processo nada mais é do que um instrumento democrático de exercício da jurisdição. Então, uma ação penal é um direito que o Estado tem de exercer o seu ius puniendi, o seu direito de punir. Alguns autores, como o André Nicoliti, quem quer fazer concurso para delegado de polícia, por exemplo, a polícia civil, vai dizer que a ação penal não é um direito que o Estado tem, mas um dever-poder. Haja vista que a ação penal ela é obrigatória. Tem que observar o princípio da legalidade. Está claro? Estamos juntos? Então é essa a nossa questão aqui. Tá dando problema? Voltou. Toda hora tá interrompendo ali, eu não sei porquê. Mas vamos seguindo assim. Tá claro? Então, na verdade, a ação penal nada mais é do que uma decorrência lógica do ius puniendi do Estado. Que ele vai se utilizar de um instrumento, que é o processo. E o processo é um instrumento do exercício da jurisdição, que é dizer o direito. Ele vai dizer se o Estado tem um ius puniendi ou se o réu tem o seu status libertatis. Então, no processo penal, a lide é exercício do ius puniendi do Estado de um lado e o status libertatis do réu. O estado de inocência do réu e o direito de punir do Estado. Quando a lei penal ela for violada. André, quando é que surge o ius puniendi do Estado? Quando houver uma violação à lei penal que é emanada pelo Estado. E até interessante que a gente conversa lá na frente as hipóteses, não é isso? De quando é que surge o ius puniendi. Quem é o sujeito passivo do crime? Sujeito passivo imediato sempre é o Estado. Por quê? Porque foi a lei emanada pelo Estado que foi violada. Violando a lei penal, surge para o Estado um direito, que é o direito de punir, que é o ius puniendi, que ele só exerce através da jurisdição, é uma necessidade que o Estado tem de conferir ao cidadão essa tutela, tá claro? É uma garantia do cidadão e um direito do Estado, porque a norma dele foi violada. Tá claro? Direito de se pedir ao Estado juiz a aplicação da lei ao caso concreto. Tá claro? Em que hipóteses, André, que eu posso pedir a jurisdição? Artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, toda vez que um direito for lesionado, a princípio vai haver uma lide. A princípio, a lei foi violada e o juiz deve aplicar a lei no caso concreto. Então, nada mais é do que a ação penal, um exercício da jurisdição, que é o dizer o direito. Eu vou dizer se é o Estado que tem o direito, que é o ius puniendi, ou quem tem razão é o réu, através do seu status libertatis, o seu estado de inocência. Já sabe comigo que o réu é presumido inocente. Aí eu faço as minhas regras lá da lei que fala dos princípios. Maravilha? Todos esses princípios relacionados com essa matéria. Ponto. Artigo 24 do Código de Processo Penal. Nos crimes de ação penal pública, esta será promovida por denúncia do MP, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, já de cara, eu vou falar para o senhor o seguinte, anote aí. Eu vou ter a ação penal pública incondicionada,
a ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça, a ação penal privada, a ação penal personalíssima, a ação penal privada subsidiária da pública, a ação penal concorrente, a ação penal pública subsidiária da pública, a ação penal pública subsidiária da privada, vamos ver se isso existe, e a ação popular. Ação popular, isso aí, vamos ver se isso existe. A ação penal popular, não é ação popular não, é a ação penal popular. Então nós temos 9 tipos de ações penais, que nós vamos ver se todas elas existem ou se não existem. Maravilha? Então de cara é o seguinte, eu tenho as ações penais. Já de antemão digo para os senhores o seguinte, olha só, eu vou falar certo agora, para depois poder falar errado. Olha só, hein? Todo crime, toda a ação penal, ela necessariamente ela é pública. Toda ação penal ela é pública, porque quem tem direito de punir alguém é o Estado. Quem tem o ius puniendi é o Estado. Então, se só o Estado tem o ius puniendi, Estado com letra maiúscula, sempre a ação penal ela será pública. Por quê? Porque é um direito que o Estado tem de punir alguém. Porém, a iniciativa, para alguns crimes, eu vou dar ao Ministério Público, por ser um crime de ação penal de iniciativa pública. Porque ofende interesse da sociedade. Então, é a sociedade que tem que iniciar o processo, através do Ministério Público, que apresenta a sociedade em juízo, ou fora dele. Por outro lado, existem crimes que ofendem apenas a parte, apenas a vítima. Então, uma ação penal ela vai ser pública, porque é o Estado que vai impor uma pena. Porém, a iniciativa para deflagrar a ação penal vai ser determinada pelo Estado. A iniciativa. Então, vou falar correto agora. Eu tenho a ação penal pública de iniciativa pública, pelo Ministério Público, e a ação penal pública, mas de iniciativa privada, no caso de crimes de ação penal privada. Por quê? Porque o crime ofende apenas a vítima, apenas o interessado. Está claro? Então eu vou falar que existem 2 tipos de ações penais. Ação penal pública de iniciativa pública e ação penal pública, porque é o Estado que vai impor uma pena, só que de iniciativa privada através de uma queixa-crime. Agora eu posso falar errado. Ação penal pública e ação penal privada. Agora eu estou tranquilo. Já falei o certo e já estou me autocorrigindo. Sempre que eu falar de ação penal privada, eu estou falando, na verdade, de uma ação penal de natureza pública, porém a iniciativa ela é privada, que tem os seus princípios e as suas características específicas. Por que essa diferença? Porque é um crime que ofende apenas interesse da parte. Me dá exemplo, André. Um homicídio, gente, a vítima não é só quem morreu. É toda a sociedade. Toda a sociedade foi vítima desse crime que ofendeu como um todo. Agora, se eu injuriar alguém, chamar alguém de safado, a sociedade não está violada no seu direito com relação a esse fato, mas apenas a vítima. O cara que foi chamado de safado. Tanto é que se eu chamar um cara de safado, a ação penal é privada. Mas se eu chamar um cara de negro safado, judeu safado, evangélico safado, a ação penal passa a ser pública. Tá claro? Condicionada à representação na lei, e o STJ já falou que a injúria racial seria ação penal pública incondicionada, porque ontologicamente seria a mesma natureza do racismo. Fica para direito penal. Beleza? Então tem essa regra aqui. Quais são as condições necessárias para que eu possa exercer regularmente o direito de ação? O que me importa é que eu tenho condições genéricas, que nós vamos analisar com vocês. É isso que eu vou estar com vocês. As condições genéricas, que são os pressupostos processuais, a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a legitimidade das partes e a justa causa. Eu vou conversar com vocês quais são os pressupostos processuais. Pressuposto processual de existência e pressuposto processual de validade. Quando que um processo existe e quando que um processo existe de forma válida. Quando que um pedido é juridicamente possível ou impossível. Quando vai haver interesse de agir para denunciar ou entrar com a queixa. Quem são as partes legítimas para entrar com a ação penal.
E a justa causa, que já está careca de saber, eu vou bater um pouco mais com vocês, que a justa causa nada mais é que indício de autoria e prova da existência do crime. Como também existem condições específicas. Tá claro? Quais são as condições específicas? A representação da vítima. Eu tenho que analisar se a vítima é menor de 18 anos, talvez a representação da parte que for ofendida. Requisição do ministro da Justiça em determinados crimes. Condição de ser militar em determinados crimes, nos crimes militares. Então eu tenho algumas condições específicas com relação à propositura da ação. Se o cara é funcionário público, se eu vou respeitar o artigo 514 do CPP. De qualquer maneira, eu tenho condições genéricas e condições específicas. Ponto. A ausência de condição da ação antes do início do processo. André, se na verdade não houver essas condições antes de iniciar o processo, o que o juiz faz? O juiz rejeita a denúncia. Já conversei com vocês que, inclusive, as hipóteses de rejeição da denúncia cabe pedido de arquivamento do Ministério Público, ou se o juiz entender, rejeição da denúncia, ou se o promotor não oferecer a denúncia, aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal. O que me importa é que a ausência de condições de ação antes do início do processo, rejeição da denúncia. André, e se houver ausência de condição da ação durante o curso do processo? Só antes de iniciar o processo o juiz rejeita. Olha, não tem justa causa, estou rejeitando. Muito simples. E se o promotor não gostar? Recurso sentido estrito. Nós vamos conversar sobre isso. Agora, se a condição da ação faltar no meio do processo, primeira posição, eu vou reconhecer uma nulidade absoluta por ilegitimidade de parte. Então, tem autor que sustenta que, se não há condições da ação durante o processo, não era para ter sido proposta a demanda, significa dizer que as partes são ilegítimas. Então, é caso de nulidade absoluta. Tá claro? O que vem prevalecendo? Que o juiz deve extinguir o processo sem resolução de mérito, com a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Tá claro? Então, o que o juiz fala? Viu que não há condições de ação, viu que o fato não tem justa causa, viu que não há condição da ação. O que o juiz faz? Olha, MP é parte legítima, o réu é parte legítima, extingue o processo, nulidade absoluta, extingue o processo. Segunda corrente, não. Tá? Eu vou extinguir o processo sem resolução de mérito. Por quê? Porque, na verdade, estou aplicando o Código de Processo Civil de forma subsidiária. Já que o Código de Processo Penal nada fala. Tá claro? O que fala? Olha lá, olha o 564. O fundamento da primeira posição é 564, Código de Processo Penal. A nulidade vai ocorrer nos seguintes casos: por ilegitimidade de parte. Então, se não houver condições da ação antes do promotor oferecer denúncia e o juiz receber, ele rejeita. Se o juiz observar que não há condições da ação, ele vai alegar que as partes são ilegítimas e o processo é nulo. Maravilha? Inclusive, o artigo 3º fala o seguinte: a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e a aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Então, o próprio Código de Processo Penal, ele abre guarda para isso. Ele abre guarida para isso. Olha, se na verdade o CPP não é expresso, nada me impede que eu me aproveite do Código de Processo Civil. Está claro? Então, na verdade, se não houver condições da ação, juiz rejeita. Se as condições da ação forem observadas no curso do processo, ou ele vai alegar que as partes são ilegítimas, não haveria haver processo, então está tudo parte legítima, declara nulidade, ou pega o CPC, por analogia, não é isso? Por uma lacuna que existe, e extingue o processo sem resolução de mérito. Ponto. Qual é a primeira condição que nós vamos conversar? É a possibilidade jurídica do pedido. Note, gente, que para que o Ministério Público ou o querelante entre com uma queixa, sendo ação penal privada, ou sendo ação penal pública, uma denúncia, só pode haver denúncia ou queixa se for um pedido juridicamente possível. E quando que um pedido é juridicamente possível? Porque houve um crime. Se houve um crime, necessariamente tem que haver expressa previsão legal. Tem que haver expressa previsão no tipo penal objetivo. Tá claro? Direito penal objetivo é o conjunto de leis penais.
Qual é a diferença do direito penal objetivo para o direito penal subjetivo? O direito penal objetivo é o conjunto de normas penais. E o direito penal subjetivo surge quando o direito penal objetivo é violado, que é o ius puniendi do Estado. Direito penal objetivo, conjunto de normas penais. Direito penal subjetivo, direito que o Estado tem de punir o agente. Mas quando é que ele pode punir o agente? Quando o direito penal objetivo for violado. Então, direito penal subjetivo só existe quando o direito penal objetivo for violado. Então, quando que o direito penal objetivo é violado? Quando o cara realiza uma conduta em desacordo com a lei. Significa dizer que o fato tem que ser típico. Significa dizer que tem que haver expressa previsão legal. Quando que o pedido é juridicamente impossível? Possibilidade jurídica do pedido. Pedido formulado pela parte deve ser admitido pelo direito objetivo. O que significa dizer? O pedido na ação penal sempre é genérico, de recebimento, de citação e de condenação. A causa de pedir é a imputação, versando sobre um fato criminoso, típico, ilícito e culpável. Então, o pedido só é juridicamente possível quando estiver diante de um fato típico. Exemplo, eu sempre dou em sala de aula, até falei nas aulas anteriores. Pai com a filha de 17 anos, a filha tem uma admiração pelo pai e o pai pela filha e os dois transam, com consentimento. O Ministério Público oferece uma denúncia pelo crime de incesto, porque o pai transou com a filha. Eu lamento, essa denúncia tem que ser rejeitada, porque o pedido é juridicamente impossível, porque haja vista se há consentimento de ambos, pode ser um fato antiético, imoral, né? Antiético não, imoral, antiético também, né? Só que é uma outra vertente. Ato imoral, não é isso? Um ato nojento, você quer falar o que você quiser, mas não é crime. Se não é crime, eu não vou resolver na parte da ação penal. Tá claro? Ah, pessoa, você consegue vislumbrar, quem sabe, talvez, um pedido de destituição de guarda? Civil, não interessa. Criminal, realmente, pedido é juridicamente impossível. Se liga, se você está ajudando no processo civil, o pedido no processo civil tem que haver pedido certo, determinado. No processo penal, eu não estou preocupado com o pedido, que é sempre genérico. É sempre um pedido de condenação. Condene o réu pelo crime de roubo. Quanto você quer de pena? 3 anos? Condenação é genérica. A causa de pedir no processo penal que me interessa, que é a imputação formulada pelo promotor na denúncia. E o que é a imputação? A imputação é a atribuição do fato criminoso a alguém. A imputação se baseia-se na causa de pedir. E a causa de pedir o quê? O cometimento de um crime. Então, pedido é genérico de condenação. Porém, a causa de pedir na denúncia é o crime perpetrado. É o fato típico realizado. Sendo o fato atípico, é um pedido juridicamente possível. Por quê? Porque não há previsão legal. Aliás, fato atípico não. Fato sem previsão na lei. Maravilha? Tranquilo? E a legitimidade das partes? Legitimidade para agir. Legitimatio ad causam. Legitimidade para a causa. Alguns autores chamam, corretamente, de pertinência subjetiva da ação. Então, se a ação penal for de iniciativa do Ministério Público, só o Ministério Público pode propor. Da mesma forma que se a ação penal é de iniciativa privada, só a vítima, devidamente representada, pode iniciar a ação penal através de queixa. Se o promotor entrar com uma denúncia, oferecer uma denúncia pelo crime de injúria simples perante o André Queiroz, em face do André Queiroz, o MP é parte ilegítima. Eu que tenho que entrar. Eu que fui xingado pelo meu aluno. Tá claro? Eu, André, que tenho que contratar um advogado para que ele entre com a queixa em meu nome. E o Ministério Público pode? Não. O Ministério Público seria parte ilegítima. Tá claro? Legitimidade ativa, não é isso? Parte legítima para demandar.
conhecimento se o crime é de ação penal de iniciativa pública ou de iniciativa privada. Simples assim. Tá claro? André, quando é que eu sei isso? Todo aluno pergunta isso, até os alunos da OAB. Todo crime ele vai dizer no Código Penal. Esse crime se procede mediante queixa. Ação penal de iniciativa privada. Se vier, por exemplo, esse crime se procede mediante representação, é ação penal pública condicionada à representação. Se no crime não fala nada, o crime é de ação penal pública incondicionada. Tá claro? Eu não botei exemplo aqui, eu não lembro de ter colocado exemplo, né? Mas fica aqui ó, a regrinha, olha aqui, ó. Por exemplo, quando eu vou no Código Penal, vou falar com vocês do artigo... Ah, aqui, ameaça aqui, ó. 147. 147 do Código Penal, ameaça. Ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Ele está dizendo pra gente que o crime é de ação penal pública condicionada à representação. Tá claro? Eu posso ir, por exemplo, no artigo 140, olha aqui, ó, que coisa linda, ó. 145. Nos crimes previstos nesse capítulo, nos crimes contra a honra, somente se procede mediante queixa. Então, crimes contra a honra, ação penal, ela é privada, vírgula. A não ser que seja causa de quê, gente? Artigo 140, parágrafo 2º. Aí tu vai lá, olha lá o 140, parágrafo 2º, ó. Olha que ele fala coisa linda, ó. 140, parágrafo 2º. Se a injúria consiste em vias de fato. Tá claro? Aí a ação penal vai ser o quê? Olha que ele fala, a ação penal vai ser o quê? 145. Vai ser quando 140, parágrafo 2º. Vai ser ação penal pública incondicionada. E o parágrafo único? Procede-se mediante a requisição do ministro da Justiça, quando o ofendido for o presidente da República. Se procede mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2, bem como na injúria qualificada. Então, só esse artigo aqui já explica um montão de coisa. O crime de injúria, de contra a honra, pode ser ação penal privada, pode ser condicionada à requisição, condicionada à representação ou pública incondicionada. Ponto. Eu tenho que me salvar do Código Penal. E se não falar nada? Dá um exemplo que não está falando nada. É fácil, né? Olha lá, crime de roubo. Bom, você nem ir lá no roubo. O roubo vai falar de roubo e não vai falar nada de ação penal. Pública incondicionada. Tá claro? Quem é o legitimado para propor ação penal pública? Constituição. Não é isso? Realmente o órgão do Ministério Público são funções institucionais do Ministério Público. Artigo 129 da Constituição. Inciso 1º, promover privativamente a ação penal de iniciativa pública na forma da lei. Então não existe ninguém legitimado para entrar com uma ação penal pública. Denúncia é do Ministério Público privativamente. Ponto. Não sei se é Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Especial, não sei. No próprio artigo 129, ele fala, do 128, dos órgãos do Ministério Público. Olha lá. Ó. André, quais são os órgãos do Ministério Público? A própria Constituição fala com a gente. A própria Constituição conversa com a gente. Olha lá, ó, 128. Ela conversa. Fala, olha, nós temos o Ministério Público aqui, ó, 128, ó. Ela vem aqui, ó, fala com a gente o seguinte, olha aqui, ó. O Ministério Público abrange o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. O que é o Ministério Público da União? O Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e do Distrito Federal e Territórios, bem como o Ministério Público dos Estados. Tá claro? Ele está conversando com a gente. E ainda fala ainda do 130 ainda, olha o 130 lá, ó. Até caiu em prova já, ó. 130 ele fala o seguinte, olha, Tribunal de Contas não envolve dinheiro público? Olha o 130. Os membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Aplica-se tudo isso que estou falando com você. E também criou o Conselho Nacional do Ministério Público. Ah, também criou o Conselho Nacional de Justiça? Sim. Para juiz, criou o Conselho Nacional de Justiça. Para o Ministério Público, criou o Conselho Nacional do Ministério Público. Está claro? E o artigo 5º, ó. Artigo 5º, inciso 59. Será admitida ação penal privada nos casos dos crimes de ação penal pública, se o promotor for inerte, se essa não foi intentada no prazo legal.
Então, tem a ação penal privada, subsidiária da pública, com expressa disposição condicional. E tem o artigo 30, olha, cabe ao ofendido ou a quem tem a qualidade para representá-lo, caberá intentar a ação penal privada. Cabe à pessoa que for ofendida, sendo o ofendido menor, ou pessoa que precise de representação, quem tem a qualidade para representá-lo. Está claro? Tranquilo? É só você imaginar uma situação do teu filho, com 16 anos, foi xingado por um maior pelo Facebook. Tá claro que vai entrar com a queixa? Não dá para ser o teu filho de 16. Tem que ter um representante legal, que é a mãe ou o pai, que vai contratar um advogado, o advogado que vai entrar com uma queixa. Maravilha? Tranquilo? Então não vou me alongar muito nisso aqui não. Vamos dar nosso primeiro intervalinho para início da ideia de ação penal.